tratar hoje de uma matéria que eu gosto de chamar a matéria do... Como é que era o nome dele? Meu Deus, o cara que fazia glu glu yeah, yeah, o malandro. Porque a matéria é o Sérgio Malandro, né? O Sérgio Malandro. A matéria da pegadinha, que é a matéria sobre sinais e expressões numéricas. Que eu acho que é uma das coisas que pega todo mundo, não importa em qual estágio de matemática que esteja trabalhando. Sinal é sempre um problema. E entender como aplicar o sinal, como você sempre lembrar onde você deve usar as regras de sinais, é um negócio que a gente tem que ter em mente muito. Que é um negócio que a gente ainda erra em matemática em qualquer nível, seja no Enem, seja em cálculo, seja na faculdade, seja na própria escola, seja no ensino médio, onde for, o sinal é sempre um problema. Então agora vamos começar falando pela primeiro... Sim, começou agora, Fran. Vamos começar na primeira parte, que aqui a gente vai falar sobre as primeiras operações, soma e subtração. E também aqui a gente já vai falando um pouquinho sobre o que são os sinais em si. A gente já conhece, os sinais que a gente mais conhece sempre é o sinal de positivo e o sinal de negativo. E cada um deles tem regras especiais, regras específicas associadas aos números em que eles estão presentes. Por exemplo, aqui a gente sempre tem que ter em mente que o que acontece? Quando a gente tem dois algarismos que possuem sinais iguais, a gente vai fazer uma soma entre eles. E a gente sempre vai preservar o sinal. Então, por exemplo, ali a gente tem uma conta mais básica de tudo. 10 positivo somado a 5 positivo. A gente vai manter o sinal e vai somar os dois. No caso, vai dar 15 positivo. Só que, sempre que a gente estiver trabalhando com o sinal de positivo, quando o número ele tá no lado esquerdo, acho que é o esquerdo, o lado mais para frente, a gente não precisa necessariamente colocar o sinal de positivo. Igual a gente tem aqui embaixo numa outra conta, ó, 7 menos 8. A gente sabe que esse 7 é positivo, só que a gente não necessariamente precisa colocar o sinal de positivo aqui. Agora, quando a gente está trabalhando com o sinal negativo, a gente vai manter aquela mesma regrinha que eu tinha falado ali. Quando a gente tem o mesmo sinal aqui, ó, por exemplo, tá menos 8, menos 5. A gente vai somar esses dois valores e vai manter o sinal de negativo. Porque ele aparece duas vezes. Menos com menos vai ser menos. Tudo bem? Isso quando a gente está falando de soma e subtração. Lembra disso? Igual aqui, ó. Agora aqui a gente já vem para casos em que o sinal é diferente. A gente tem um sinal positivo e um sinal negativo. Quando a gente tem esses casos aqui, a gente sempre vai ver qual que é o número maior, o valor absoluto maior. No caso, o 8 é maior que o 7. Então, nesse caso aqui, a gente pegaria o sinal que está acompanhando o 8. Então, ficaria menos 8 com 7, vai dar menos 1. A gente vai subtrair e vai manter o sinal do número que está maior. Aqui, ó, tem uma tabelinha que explica bem o que a gente está falando, desse esquema de sinais iguais. A gente sempre vai somar e conservar o sinal. E agora, quando os sinais são diferentes, a gente vai subtrair e conservar o sinal do maior número. Aqui, ó, já está falando a mesma coisa que a gente tinha falado no outro slide, que era esse esquema de quando a gente tem contas, que a gente sempre vai manter o sinal do que está maior. Então, ó, por exemplo, aqui nessa primeira equação, a gente tem 10 positivo menos 5, que é igual a... Aí, ó, aqui, ó, os sinais são diferentes, a gente vai fazer a subtração e vai manter o sinal do que está maior. Só que desse lado da igualdade, a gente não precisa necessariamente colocar o sinal de igual. O sinal de igual, ó, o sinal de mais. Igual aqui, ó, e nesse 10 aqui não precisaria colocar o sinal de mais. E nessa equação de baixo é o mesmo esquema, mesmo esquema. O número maior é o 8, o 8 está acompanhado por um menos, quando é menos 8 mais 5, a gente faz a subtração, no caso vai dar 3, e conserva o sinal do que está maior. E sempre mantenham isso em mente. Sinal é uma das coisas mais importantes em qualquer tipo de equação matemática. Se eu pudesse falar para vocês o tanto que eu já sofri errando exercício simplesmente por causa de sinal, é um bagulho, tipo, fora do normal, tá ligado? Porque é algo que depois que você pega mesmo, que você entende e consegue aplicar, é uma coisa que vai naturalmente. Só que
Erra, a gente erra por causa de falta de atenção mesmo. Aqui agora, a gente vai falar de outro tipo de simbologia, que são os parênteses, os colchetes e as chaves. Os parênteses, os colchetes e as chaves, eles vão definir a ordem pela qual a gente vai resolver a nossa equação numérica. E a ordem sempre vai ser essa. Primeiro, você resolve o que está dentro dos parênteses. Depois, você vai resolver o que está dentro dos colchetes. E depois, você vai responder o que está dentro das chaves. Mas, afinal, quais são esses símbolos? São... Cara, aí, aqui ainda está falando das coisas da divisão. São esses aqui, ó. O parênteses, o colchete e a chave. Então, por exemplo, nessa equação, nessa expressão numérica aqui, a gente vai trabalhar primeiro o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchete, que é esse símbolo engraçadinho aqui, e depois a gente vai trabalhar com o que está dentro das chaves, que é esse outro símbolo engraçadinho aqui, que eu nunca consegui escrever ele direito na minha vida. Então, por exemplo, se a gente fosse responder aqui, primeiro a gente faria tudo que está aqui dentro do parênteses. Então, a gente faria raiz de 16 mais 2 elevado ao cubo. No caso, raiz de 16 vai ser 4 e 2 elevado ao cubo vai ser 8. E aí a gente faz essa soma. Essa soma aqui vai dar 12. Depois que a gente fez essa soma, não vai ter mais parênteses. Então, a gente já pode retirar isso tudo do parênteses. Agora, a gente se encontra com os colchetes. Então, a gente vai subtrair 12 menos 4. Lembrando das regras de sinal, a gente vai sempre conservar o sinal do que está maior. No caso, o 12 aqui, o sinal de positivo, ele está invisível, ele está oculto. Então, esse daqui vai dar um número positivo. Então, 12 menos 4 vai dar 8. E agora, depois que a gente pegou esse 8, a gente não vai ter mais colchetes. Então, a gente arranca os colchetes e deixa tudo entre as chaves. Agora, 2 mais 8, a gente vai ter 10. E 10 vai ser o último valor que vai estar dentro das chaves. E aí, por final, a gente vai ter essa equação aqui. Agora, ó, esses dois pontinhos é o que significa a divisão. E o x é óbvio que é a multiplicação. E agora eu pergunto para vocês, a gente sabe qual é a ordem entre uma divisão e uma multiplicação? Tipo, o que tem que resolver primeiro? Se tem que resolver primeiro a divisão ou a multiplicação? Nesse caso aqui, o que a gente deveria resolver primeiro? A divisão ou a multiplicação? O que vocês acham? Multiplicação? Não necessariamente. Quando a gente está nesse caso aqui, a gente sempre vai resolver o que está vindo do lado mais perto da igualdade. Tá vendo esse igual aqui? Vai ser sempre o que está mais perto daqui e vai seguir essa ordem. Porque a multiplicação e a divisão, elas correspondem a uma ordem de prioridade igual. Nesse caso, ó, vocês podem ver aqui que a gente também tem uma ordem de prioridade para as operações, que no caso sempre vai seguir. Primeiro, quando a gente só tem operações e a gente não está trabalhando com chaves, colchetes ou os parênteses, a gente sempre vai seguir essa ordem de operações aqui. Primeiro, a gente vai resolver as potências e as raízes. Potência e raiz estão dentro da mesma ordem de resolução. E depois a gente vai ter a multiplicação e a divisão, que é a segunda ordem. E logo após a gente vai ter a terceira, que é a adição e a subtração. A adição e subtração é sempre por último, quando a gente já não tem mais multiplicação ou raiz. Então, ó, nesse caso aqui, a gente tem a divisão e a multiplicação, só que elas fazem parte do mesmo grupo de resoluções, certo? Que é na segunda ordem das resoluções. Então, nesse caso, a gente sempre vai considerar o que está mais perto da igualdade. Então, ó, vai fazer o que primeiro? 10. Oh, meu Deus do céu. 10 dividido por 10. 10 dividido por 10, a gente sabe que é 1. Todo número dividido por ele mesmo vai dar 1. E aí, depois, a gente pode fazer 1 vezes o 3, que vai dar 3. Agora, se a gente quisesse alterar a ordem de resolução aqui, a gente poderia encontrar um outro valor. E para encontrar esse outro valor, para alterar essa ordem, nada mais seria do que colocar um parênteses bem aqui, ó, bem aqui onde está o 10. E um outro parênteses fechando aqui.
isso vai nos obrigar a resolver primeiro tudo que vai estar dentro desse parênteses. No caso, com o parênteses aqui e o parênteses aqui, a gente teria que fazer primeiro o 10 vezes o 3. E aí 10 vezes 3 vai ser 30. E depois a gente vai ter 30 dividido por... Não, 10 dividido por 30. Que já não é a mesma coisa que 30 dividido por 10. Tenham isso em mente. Que vocês já trabalharam com frações, vocês lembram bem como é que é a divisão? Todo mundo lembra bem? Ou vocês querem que a gente dê uma revisada nisso também? Eu acho que tá tranquilo. Tudo bem por enquanto? Então, beleza. A gente vai ter 10 dividido por 30. E aí, 10 dividido por 30 vai dar um número muito estranho. Vai dar 0,33333, que é uma dízima periódica. Nada a ver com esse 3 aqui. Então, é sempre muito importante se atentar à ordem que a gente está trabalhando com as equações numéricas. Mas agora eu quero perguntar para vocês. A gente estava trabalhando aqui com potência, raiz, multiplicação e divisão. Vocês acham que tem uma regra de sinal para esses aí também? Falhando a minha voz ou a qualquer outra coisa? Qualquer coisa eu posso tentar conectar o microfone aqui. O áudio? Ainda tá travando alguns momentos, cara. Deixa eu dar uma olhada. Agora tá um pouco melhor? Ou a mesma coisa? Melhorou? Tá mais aí, gente? Então, fechou. Mas então, a última pergunta que eu estava fazendo para vocês. A gente está trabalhando com outras operações além da adição e subtração, tais como a multiplicação, a divisão, a potência e a raiz. Vocês acham que tem regras de sinais para essas operações também? Ou você acha que a gente pode trabalhar tipo aquelas mesmas regras de sinais que a gente estava trabalhando aqui? Que mais com mais vai ser sempre mais, menos com menos vai ser sempre menos. Vocês acham que tem outras regras de sinais? Eu acho que dependendo do caso vai mudar. Sim, Quando a multiplicação muda, né? exatamente. Quando é multiplicação e quando é divisão, a gente vai ter mudança sim. E ó, a gente vai trabalhar aqui nesse... Cadê o slide? Bem aqui. Nesse slide aqui, a gente tem as regras certinhas para o que é multiplicação e divisão, que vai ser o mais importante que a gente vai trabalhar quanto às regras. Agora, as regras para multiplicação e divisão são essencialmente as mesmas. Então, por exemplo, se a gente tem um número positivo multiplicado por um número também positivo, o sinal vai ser positivo. Só que, se a gente tem um número negativo vezes um número também negativo, o sinal agora vai ser positivo. Não vai ser igual na soma e subtração, que quando era um número negativo menos um número negativo subtraído de outro número negativo, lá a gente conservava o sinal dos dois. Então ia ser sempre menos, né, no caso. Igual a gente pode ver aqui, ó, menos com menos sempre vai ser menos. E agora, quando a gente tem os sinais diferentes, agora não vai importar o tamanho do número. Sempre assim, sempre que tem um sinal diferente, quando é um número negativo vezes um número positivo, ou vice-versa, um número positivo vezes um número negativo, o sinal sempre vai ser negativo. E para a divisão, isso vai se manter também. Então, um número positivo dividido por outro número positivo sempre vai dar um número positivo. Da mesma forma que um número negativo dividido por um número negativo sempre vai dar um número positivo. Mesma coisa com os sinais contrários. Um número negativo que está em cima da fração dividido por um número positivo, embaixo da fração, vai ser um número negativo. A mesma coisa que quando a gente tem um número positivo em cima da fração, dividido por um número negativo embaixo da fração, a gente vai resultar em um número negativo. Então, só recapitulando o que a gente trabalhou até agora. A gente trabalhou com bastante esse esquema dos sinais, quanto aos sinais na soma, na subtração. Se os sinais são iguais, a gente sempre vai somar e conservar o sinal, no caso, um número negativo contra um número negativo, vai dar um número negativo, número positivo contra um número positivo, vai dar um número positivo. E quando o sinal é diferente, a gente vai subtrair e conservar o sinal do maior número. Então, no caso,
igual aqui a gente já tinha falado, menos 4 mais 7 menos 8, o 8 é maior, a gente vai conservar o sinal do 8 porque o 8 é maior. Aqui a gente falou um pouco das regras entre multiplicação e divisão, que são essencialmente as mesmas. Mais com mais sempre vai dar mais, menos com menos sempre vai dar menos com mais sempre vai dar menos, e mais com menos sempre vai dar menos. Isso para multiplicação e para divisão. E também a gente trabalhou bastante com esse negócio das expressões numéricas, enquanto à ordem de prioridade dos símbolos e das operações. Quando numa operação não temos nenhum símbolo, parênteses, colchete ou chaves, a gente sempre vai seguir a ordem, resolver primeiro o que é potência e raiz, depois o que é multiplicação e divisão, e depois o que é adição e subtração. E quando a gente está, né, nesse caso aqui, que a gente tem as duas multiplicações, as duas operações que estão na mesma ordem de resolução, a gente sempre vai resolver o que está primeiro do igual. E foi isso mais ou menos que a gente tratou por enquanto. Agora vocês querem dar uma pausa, uns 5 minutos, alguém quer pegar uma água, depois eu quero fazer a resolução de um exercício com vocês e eu quero pedir ajuda. Vocês querem dar uma pausa rapidinho? Vocês tiveram alguma dúvida até agora? Alguma coisa para perguntar? Essa parte é bem tranquila, né? Que é a parte de sinais e a parte dessa ordem de operações. Geralmente a gente tem bastante problema que isso é uma coisa que a gente costuma errar muito. Principalmente quando a gente está em provas de pressão, seja vestibular, seja na faculdade e tudo mais. Bom, já que por enquanto a gente já está mais de boa, vamos dar uns 5 minutinhos. Quando der 7h55, vocês voltam aqui e a gente vai... Não, 7h55 não, vai? Quando der 8 horas, voltem aqui que a gente vai resolver um exercício e aí a gente já vai dar por término da nossa aula. Tudo bem? Beleza, vou pegar o caderno aqui que eu esqueci, eu cheguei atrasado. Boa, Luiz. Boa. Vou aproveitar e tomar um cafezinho aqui também. Sofia, uma pergunta. Essa assembleia que você falou, ela vai ser relativa ao quê? Então, vai ser feito na sexta-feira e vai ser falado sobre Então hoje a gente tem reunião. os horários do grupo. Ah, entendi. Você ia falar sobre isso, Josmane? Então, minha internet tá embaçando aqui, tá travando, daí na hora que eu vou falar, já tem gente falando. Oh, Perdão, interromper. Mas essa questão que a gente acabou de discutir numa reunião da coordenação lá, né? De ter essa reunião, né, com todos os educandos, né, todos os alunos, todos os professores, para a gente ver, né, como que foi essas 2 primeiras semanas, quais são as dificuldades que eles encontraram, opiniões dele para a gente melhorar a nossa metodologia de ensino, né, como que tá indo o cursinho no cotidiano deles, se está atrapalhando, se dá para mudar alguma coisa. Então é basicamente isso a assembleia que vai fazer na sexta. Entendi. Show de Aí bola. precisa ver, a proposta inicial foi 6 horas da tarde, né, fazer uma reuniãozinha nesse horário. Aí a gente queria saber de vocês se tá tudo ok, né, esse horário, ou se deixa um pouquinho para mais tarde. Aí a gente precisa ver qual que é o melhor horário para todo mundo aí para definir. No meu caso, eu ia preferir que fosse um pouco mais cedo, cara. Eu queria que fosse às 5, mas isso é só no meu caso. Qualquer coisa
posso dar uma adiantada aqui nas coisas e tal. Eu ia participar de um evento com uns amigos meus, mas qualquer coisa eu adio isso. Se pudesse ser assim, seria muito bom, mano. Eu não sei se dá pra ser mais cedo, mas qualquer coisa a gente discute também. Não, beleza. Qualquer coisa eu dou um jeito aqui, não é nada demais, tá ligado? Beleza. Ah, eu pedi quando o pessoal voltasse, você dar um toque pra eles Ah, responderem esse forms. sobre Fires, né? Pode deixar. Valeu. É nóis. Todo mundo aí já? Podemos dar continuidade aqui? Voltei. Boa! Aí sim. Boa, galera. De boa? Pegaram o caderninho, cafezinho, bom? Vamos dar continuidade, então? Show, show, show. Gente, eu queria trabalhar um exemplo com vocês aqui, que o nosso caro professor Luca preparou pra gente, que é um exemplo que eu acho que descreve muito bem todo o assunto que a gente trabalhou hoje na aula, do esquema de tanto das expressões numéricas quanto esse joguinho de sinal. E ó, tá vendo esse exemplo aqui? A gente vai trabalhar com ele agora.
Primeiro de tudo, eu quero que vocês me digam o primeiro passo que a gente deveria fazer para responder essa expressão numérica aqui. O que vocês acham que a gente deveria fazer? Exatamente. Tirar do parênteses? Exatamente. Vamos resolver tudo que está dentro dos... Oh, meu Deus, saiu tudo aqui. Vamos responder tudo que está dentro dos parênteses. Então, no caso, vai ser o menos 1 ao cubo, o menos 2 ao quadrado e o menos 35 sobre o 5 positivo. Só que a gente não pode simplesmente tirar os parênteses do nada. A gente primeiro tem que fazer as resoluções dessas operações. Menos 1 ao cubo, vocês lembram com o que é menos 1 ao cubo, correto? Seria menos 1 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, nesse caso, vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. E depois, a gente tem outra multiplicação, que vai ser menos 2 ao quadrado. Nesse caso, menos 2 vezes menos 2. Então, nesse caso aqui, como a gente faria para resolver? Menos 1, a gente sempre vai vir dessa parte que está mais à direita. No caso, menos 1 vezes menos 1 vai dar quanto? Exatamente. Sempre vai ser um positivo, porque a gente está tendo uma multiplicação de números com sinais iguais. Então, no caso, menos 1 vezes menos 1 vai ser um número positivo. Vai ser 1. E aí depois a gente tem que colocar esse 1 positivo e multiplicar por menos 1 de novo. Os sinais já são diferentes agora. Então, nesse caso, o nosso resultado vai ser o quê? Menos 1. A gente vai ter um menos 1. Entre parênteses. Aqui eu esqueci de colocar os parênteses, mas tem um parênteses aqui. E agora a gente vai poder fazer esse menos 1, e a gente poderia pegar esse menos 1 e multiplicar pelo menos 2. A ordem aqui não faria diferença. Mas para título de melhor entendimento, vamos fazer menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2, os sinais são iguais. Então o nosso resultado vai ser 4 positivo. Então a gente vai ter menos 1, entre parênteses, multiplicado por 4 positivo. Agora, ó, tá vendo esse mais aqui? Esse mais que tá aqui nesse 5, a gente já tá trabalhando com a outra parte, que a gente tá em uma fração. Tá vendo esse mais que tá nesse 5 aqui? Vocês acham que ele realmente precisa estar aqui? Não, né? A gente pode simplesmente tirar esse mais. Show! O mais está oculto. E agora, só que aqui a gente já tem uma fração que é um número negativo dividido por um número positivo. Isso significa que a gente vai ter como resultado uma divisão em que há um número negativo, no caso, menos 35 sobre 5. E agora que a gente chegou nesse segundo passo aqui, a gente já pode começar a fazer os cálculos utilizando aquela ordem lá, do que está dentro dos parênteses primeiro e depois o que está dentro das chaves. No caso, vamos fazer o que está dentro do parênteses aqui. Menos 35 dividido por 5. 35 dividido por 5, a gente sabe que é 7. E no caso, a gente vai manter o sinal de negativo que está aqui fora. No caso, vai ser menos 7. E agora, tudo que está esse outro lado da equação também, a gente já pode calcular. Menos 4 vezes 4, que é um número positivo, a gente vai ter como resultado um valor negativo. No caso, menos 4. Agora, a gente já tem menos 4 fora do parênteses, que a gente vai estar aqui dentro das chaves, vocês podem ver aqui, mais menos 7, que era esse valor aqui que estava dentro do parênteses. Só que agora, para tirar esse parênteses aqui, a gente pode fazer a regrinha de sinal. A gente tem o menos dentro do parênteses e o mais fora do parênteses. Então, mais com menos vai dar menos. Então, a gente vai ter como resultado, dentro aqui dos colchetes, menos 4, menos 7. E menos 4, menos 7, agora a gente vai resolver tudo que está dentro aqui das chaves. A gente vai encontrar menos 11. Agora, a gente tem menos com menos. Menos com menos sempre vai ser uma soma. A gente vai colocar um número positivo. Quando a gente está trabalhando só, aqui não tem nenhuma multiplicação, nenhuma divisão, nem nada. Então, menos com menos vai dar mais. Então, exatamente vai ser o quê? 14 mais 11, que vai dar 25. E 25 é o resultado dessa expressão gigantesca aqui.
que a gente vai resolvendo passo a passo, utilizando as regras de ordem que a gente trabalhou lá nos slides anteriores. E teoricamente, é isso. Agora eu quero perguntar para vocês. Ficou alguma dúvida? O que vocês acham que não deu para entender aqui do que eu estava falando? Se eu falei alguma coisa muito rápido, se eu simplesmente pincelei tudo e ninguém entendeu nada? Podem falar. Eu entendi bem no final agora, só que como eu entrei atrasado, não vi os slides anteriores, mas depois eu vou entrar no Classroom, daí eu já vejo lá, tá bom? Tranquilo, pode deixar. Luiz, a aula vai estar gravada no Class, né? E você pode acompanhar os slides certinho, sem dizer que tem muitos outros exercícios que o Thales ele preparou na nossa apostila, e vocês podem dar uma olhada lá depois. Tem tudo que eu falei aqui bem mastigadinho, tudo preparado para vocês. Quanto ao exercício, eu recomendo para vocês fazerem sozinhos depois no caderno, porque esse exercício aqui ele é simplesmente sensacional para vocês sempre treinarem as regras de positivo e negativo. É uma coisa sensacional e eu recomendo demais fazerem no caderno depois. No mais, eu queria só passar um último recado que o Josman tinha falado pra gente aqui. O Josman e a Sofia ali comentaram ali no chat. Nós vamos ter uma assembleia na sexta-feira. Vai ser, agora em teoria vai ser às 6 horas, mas tipo, se alguém tiver com problema de horário e tudo mais, pode digitar lá qual o melhor horário que a gente vai ver se a gente consegue mudar ou não. Essa assembleia é mais uma assembleia para pedir a opinião de vocês sobre como foram as aulas, como está sendo a situação de vocês nessas 2 primeiras semanas do cursinho, se vocês estão gostando, se acham que precisa mudar alguma coisa. E, no mais, acredito que era isso que eu tinha preparado para vocês hoje, gente. Foi uma aula mais tranquila mesmo, uma aula mais de boa. A gente trabalhou com esse esquema de sinais, que não é algo muito difícil, algo muito extenso, mas que é importante saber, porque a gente, como eu já disse 1 zilhão de vezes nessa aula, a gente erra demais. Então, a gente tem que estudar. E estudar bastante, para não errar esses pequenitos detalhes. E o formulário de presença tá ali também, vocês podem preencher. E é isso, gente. Aqui a gente tem também alguns vídeos que a gente pode assistir falando sobre essa matéria, que é bem importante. E no mais, é isso, gente. Eu agradeço a presença de todos vocês. Essa foi a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida qualquer, podem me chamar a qualquer momento, colocar tudo lá no Forms de dúvidas. E é isso. Tem mais alguma coisa que quer comentar, Josué? Parabéns pela aula aí, Gabriel. Gente,